E os atletas estão defendendo Ana Moser no Ministério do Esporte, ela que está praticamente certo, a gente diz praticamente, né, porque olha, tudo muda o tempo todo nas nuvens da política em Brasília, mas ela que deve ceder o posto para André Fufuca, o líder do PP, que o Arthur Lira acabou de mencionar, que deve entrar no Ministério do Esporte. E os atletas estão revoltados. A ONG Atletas pelo Brasil fez um post nas redes sociais demonstrando apoio à ministra em meio a todas essas discussões sobre a reforma ministerial. Vocês estão vendo aí o post? Pelo esporte amplo e democrático, Ana Moser fica. Vamos para um pouquinho de análise? Thaís Arbex e Yuri. Thaís, tá a maior expectativa lá em Brasília. Essa reforma que não sai nunca. Eu estava aqui no teclando com as fontes, me disseram, olha, expectativa que saia de hoje para amanhã, todo mundo tentando descobrir como é que foi o almoço, se conseguiu resolver a situação de Márcio França, porque o desenho que a gente tinha, até esse almoço entre Lula, Geraldo Alckmin e Márcio França era André Fufuca, o líder do PT, me corrija se eu estiver errada, Thaís, no Ministério dos Esportes, o deputado Silvinho, do Republicanos, assumindo o Ministério de Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França. E a grande dúvida era o que fazer com Márcio França, que não queria um novo Ministério de pequenas de pequenas empresas, que o governo tinha desistido de criar. E aí havia esse nó. Coloca ele no Ministério do Desenvolvimento, no lugar de Geraldo Alckmin, mas aí vai deixar o vice-presidente fora da esplanada. Ali um quebra-cabeça que ainda não tinha se fechado, Thaís Arbex. Raquel, acho que a gente está falando de possíveis desenhos há bastante tempo, mas queria trazer um pouco aqui a temperatura de como está o clima das pessoas que estão participando dessas negociações. E, claro, estou falando dos integrantes do Centrão. O que me falaram? Estão todos no limite já. Estamos exaustos. É assim que está o clima hoje aqui em Brasília. Essa expectativa, essa demora em relação à definição da reforma ministerial tem esgarçado muito toda a relação, Raquel. Acho que Lula tem tentado fazer um esforço para acomodar os interesses e desejos tanto do PP quanto do Republicanos, mas mais cedo, por exemplo, Yuri nos trazia a informação de que no PSB há uma resistência tamanha em relação a ceder portos e aeroportos, justamente por ter Tarcísio de Freitas ali no pano de fundo. E aí, de outro lado, a gente vê um incômodo imenso do Centrão com essa indefinição, com essa corda tão esticada há tanto tempo. Um outro integrante do Centrão brincou que nesse processo de refazer cada vez um tipo de desenho, ele brincou assim, daqui a pouco vai sobrar só o lazer, brincando que seria esporte e lazer, e ele ficaria só com a pasta do lazer. Então, assim, é disso que se trata, que há um clima de exaustão, até de ironia com essa indefinição que se arrasta há bastante tempo. Yuri, essa indefinição é estratégia, é dificuldade do Lula de decidir? Eu já ouvi isso muito também ali das próprias pessoas próximas ao ministro Alexandre Padilha. Ele fica na maior expectativa de tentar resolver, aí não consegue, porque o presidente volta atrás. O que acontece? Olha, Raquel, a essa altura do campeonato, enquanto a Thaís estava falando da brincadeira da fonte, eu estava lembrando daquele discurso que virou meme da ex-presidente Dilma Rousseff. Todos vão perder. No fim das contas, esse processo está tão arrastado e tão cheio de idas e vindas que o timing do governo já passou do ponto. Fica explícita essa dificuldade, esse apego, para usar uma palavra que eu ouvi semana passada no Palácio do Planalto, o apego que Lula tem ao ministério que
que ele desenhou e compôs no início do governo, mas fato é que não estão vindo as soluções que ele precisa neste momento. Ainda não veio a fatura dessa demora, porque bem ou mal o Congresso Nacional segue aprovando as pautas do governo dentro do seu interesse. A nova regra fiscal foi aprovada, não conseguiu se manter aquela emenda do senador Randolfo Rodrigues, mas já estava meio dado como certo que ela não resistiria. A grande questão é se vão começar a surgir as cascas de banana, caso essa reforma não saia, para usar a frase do ministro Paulo Pimenta de ontem, nas próximas horas. 24 horas ainda são as próximas horas. 48 horas começa a ficar um pouco difícil de justificar próximas horas. Se passar disso, depois do desfile de 7 de setembro, Lula embarca para a Índia. Mais uma viagem antes de resolver isso, haja paciência. Então, estava igual a Thaís, teclando com os possíveis aí novos ministros, e aí perguntei, o senhor foi chamado ao Planalto? Não. O senhor acha que sai hoje? Acho que não. Aí uma outra fonte no Palácio do Planalto, será que sai hoje? Olha, de hoje para amanhã. E se não sair, se o Lula viajar? Aí eu acho que não sai mais.